Boa tarde, bem-vindos. O meu nome é Eduardo Branquinho, para os que não me conhecem. Agradeço-vos principalmente a paciência e a pontualidade aos que estavam aqui às horas. Eu lido mal com esses atrasos, mas o que interessa é que temos a sala cheia e vamos ter uma ótima sessão. O nosso amigo Luís Graça, e meu amigo, que conheço há muitos anos, fez uma coisa extraordinária. Ainda por cima no nosso país, onde eu vou usar uma analogia com o futebol, mas é propositada, que é propositadamente depreciativa. No nosso país, dos treinadores de bancada. São as pessoas que muito que fazem comentários, têm a solução para o mundo, sabem resolver a vida dos outros, não sabem resolver a sua, nunca, não fazem nada por isso, e nunca fazem nada por aquilo que acreditam, ou que nunca sequer investigam aquilo em que dizem acreditar. Fazem o contrário do que alguém que tenha espinha dorsal, alguém que seja reto, faz. Não é deve fazer, não estamos no campo do dever. Que faz. É a diferença entre dois tipos de homens, se assim quisermos classificar. O Luís Graça, e por isso é que o Luís Graça é tão criticado, porque só é criticado quem faz. Ora, o Luís, desde cedo, como lerão no meu prefácio, que ele me pediu e que muito me honrou, e que eu devo dizer aqui em tom de piada, eu estou a criticar o atraso desta sessão, eu também me atrasei na entrega deste prefácio que tive que escrever numa das minhas viagens de avião da minha vida bipartida. Mas aqui está ele, o livro aqui está, e ainda bem. Uma das coisas que digo é o Luís quis ir ao encontro da história e fazer por isso. E tem uma coisa que é a mais importante do mundo, que é a curiosidade. As pessoas acham que é a valentia, a força. Não, é a curiosidade. Sem curiosidade nunca conseguiremos alterar o que for. E esse é o nosso propósito. É imaginar um mundo e concretizá-lo hoje ou amanhã ou depois, tal como os construtores de catedrais. Podemos não ver o fim. Nós sabemos que não vamos ver o fim, nem por isso vamos deixar de o construir. Por isso, o meu primeiro agradecimento é ao Luís Graça, à sua curiosidade, o elogio também da ação. Isto parece uma coisa quase poundiana. Eu não sei o que foi. Eu tenho que agradecer também à várias. Eu às vezes esqueço-me da idade que tenho e acho que ainda sou jovem, o que deve ser ridículo só quando estou a falar convosco. Mas muitos jovens aqui, da idade do meu filho, vieram falar comigo, as pessoas dizem sempre, hoje ninguém lê nada. Ouça uma coisa, no meu tempo também ninguém lia nada. Eu lia, meia dúzia de colegas e amigos meus liam, e hoje é exatamente a mesma coisa. Essas ideias de que está tudo a acabar, esses fatalismos são insuportáveis, de facto. Era como esta guerra, também já estava perdida antes de ter começado, quer dizer, pronto, e ainda continua, não é? Pronto. Por isso, eu quero agradecer a todos que vieram, que eu não conhecia, alguns conhecem e são meus amigos, agradeço sempre, sabem bem disso, mas aos que eu não conhecia que vieram falar comigo, que dizem que me leem, vejam lá, não só leem, como até me leem, por isso vejam a paciência que têm. Há uma coisa, os que me conhecem e que leram já algumas coisas que escrevi, sabem que eu tenho uma das minhas obsessões, é a obsessão aquilo que os nossos romanos chamavam o genius loci, o espírito do lugar. E isso fez-me sempre procurar os meus autores, os lugares onde eles viveram, onde escreveram. Eu sempre gostei disso, sim, tenho muita coisa escrita sobre isso, não sei lá, fui à casa do Nietzsche, sei lá, e dos meus autores favoritos e de outros, e de autores que não são assim tão favoritos também, pronto. Bom, já fui à casa do Victor Hugo, por acaso. Também tem aspectos interessantes, era um grande escritor, mas politicamente tem grandes divergências. Mas isto para dizer, mais uma vez, a curiosidade. Se formos só àqueles de que gostamos, também de pouco serve. Faz-me lembrar aquela analogia, desculpem, escatológica, não é? Quer dizer, que vivemos num aquário onde circulamos sempre com os mesmos e vamos comendo a porcaria do que os outros vão largando à nossa frente. Quer dizer, e vivemos nessas bolhas. Bom. Eu disse que era um elogio poundiano, não é? Porque, como bem sabem, o nosso Ezra Pound era o homem para quem as ideias só faziam sentido se concretizassem numa ação. Por isso, é aquela ideia de
como nós falamos do verbo, um verbo é uma palavra, mas é uma palavra que corresponde a uma ação. E é por isso que eu no prefácio também, eu agora estou a autocitar-me, que é muito feio, desculpem, mas falo nisso. As classificações correspondem a uma ação. Sabem? É quando as pessoas dizem, eu sou qualquer coisa. Se calhar pela prática é que nós vemos se és ou não. Mas eu tomei aqui umas notas para não me perder, porque o nosso amigo Luís Graça, na sua ingenuidade, não há outro termo para classificá-lo, eu quando lhe perguntei quanto tempo queria que eu falasse, disse-me, isso deixa ao teu critério. Disse-me, isso é perigosíssimo, porque eu não vou calar-me, não é? Pronto, estão a fechar isto e vocês a dormir. E, bom, há piores. Não, sim, há piores, eu já agora conto essa história. Ele disse-me, há piores. Eu disse, o pior que eu conheço, o pior caso que eu conheço, é o de um autor que eu aprecio, um medievalista, que eu já com algum... Pronto, muita idade, que é o Franco Cardini. E uma vez eu estava em Itália com um grande amigo meu, Adriano Schanca, e estávamos a falar exatamente com estas histórias, e o Adriano disse-me, sabes, Duarte, uma vez convidámos... porque fomos a uma livraria em Varese, que fica no norte de Itália, e eu encontrei um livro do Franco Cardini, e ele disse-me, esta livraria, eu não dava nada por esta livraria, e tu encontraste o Cardini e outra coisa qualquer que já não me lembro. E ele diz-me assim, sabes, uma vez convidei-o para uma conferência. Eu, boa, interessante, mas eu combinei a conferência com ele. Tinha perguntas preparadas, umas certas para quebrar a conversa, etc. E ele concordou, falou comigo, foi acessível, impecável, concordou, com certeza, Adriano, assim faremos. Ele disse, quando começou a conferência, ele começou a falar, falou durante 3 horas ininterrupto, e no fim eles disseram, está encerrada a conferência. Não houve questões, não houve mais nada. Por isso, quer dizer, pior do que isso, acho difícil. Mas eu tomei aqui umas notas para não me perder, para também não tornar isto só num exercício de piadolas, mas eu prendo-me com aquilo que eu acho que hoje se está a perder muito, aquilo que eu chamo de o mundo e a atualidade, principalmente na espuma dos dias. É sempre tudo na espuma, e vestir um escafandro, ir às profundezas é muito difícil, dá trabalho, leva tempo principalmente. E o tempo é a nossa vida, é aquilo que nós somos. E por isso ninguém quer ser nada hoje. Reparem. Por isso é que as pessoas hoje já não são nada. Pronto. E vão sempre mudando. Aqui, o Luís Graça chamou a este livro Ucrânia. Acho que é evidente do que estamos a falar, se bem que há, como sabem, muita gente que defende que tal coisa não exista. Bom, mas nós estamos nesta sala, sabemos exatamente do que se trata, e deu um subtítulo muito importante que é uma perspectiva identitária. Ora, não vou prender-me, não vou fazer um grande desculpem-me, estou sempre a dizer que não vou fazer, parece aquelas pessoas que é por isso é que vão fazer, não é? Mas assim, a perspectiva identitária é muito importante por 2 aspectos fundamentais. O primeiro é o que é ser identitário para nós, quer dizer, os que militam neste movimento, que também já tem várias declinações, sabem ao que vamos, mas há um ponto fundamental. Identitário é defender aquilo com o qual eu me identifico. Ora, diria o nosso Dominique Venner, não é? Existir é combater aquilo que me nega. E, ao mesmo tempo, porquê? Porque a Ucrânia, o conflito, neste caso russo-ucraniano, tem um fundo muito importante, que é aquele que o Luís Graça, eu e tantos nesta sala valorizamos, que é um conflito identitário antes de outra coisa qualquer. Eu tenho sérios problemas com pessoas de quem sou amigo, de que respeito, e são pessoas cultas, inteligentes, que reduzem as suas interpretações deste conflito ao aspecto económico, ao aspecto militar, a tantos outros aspectos. Ora, as realidades são complexas, no mundo atual são muito mais complexas, mas neste caso é o fundo identitário que mais nos interessa e que é evidente e que está permanentemente patente neste conflito. Por outro lado,
de dizermos que é um conflito identitário, que é uma perspectiva identitária, tem outro valor, que é recusar uma disciplina que o meu querido professor António Marcos Bessa, que me perdoa, mas uma disciplina de que eu muito gostava, de que ele foi um dos pioneiros em Portugal, chamada Geopolítica, que é uma disciplina auxiliar e que pode ser bastante útil, mas que hoje, de facto, faz-me lembrar aquela peça de teatro, não é? Quando se fala em geopolítica, eu tiro logo a segurança da minha volta, porque, de facto, a geopolítica hoje deixou de ser essa ciência auxiliar tão útil para se tornar uma justificação moral e muitas vezes místico-moral, quem está aqui da Europa de Leste compreender-me-á melhor, para tudo o que se quiser. Desde loucuras pseudo-satânicas, a coisas disparates monumentais que tenho ouvido. Interpretações da Bíblia, coisas misturadas com ciência política. Por favor, quer dizer, às vezes, de facto, é melhor pormos os pés na terra e ver o que se passa aqui e agora, sem fantasias. Parece que estamos a fazer análises de Disneyland. Por outro lado, sabemos o que é identitário e temos estas duas definições, estes dois olhares importantes. Temos que ver o que é uma perspectiva. Porque às vezes as coisas parecem tão simples, mas convém defini-las. Fazer aquele exercício de back to basics é sempre bom. E uma perspectiva é, além de um ponto de vista, todos nós sabemos, não é? A minha perspectiva para o público é diferente da vossa para nós, parece-me óbvio. É também uma técnica de representação, qualquer pessoa que goste e tenha passado pelas artes plásticas sabe disso, mas por fim, e aqui é o mais importante, a perspectiva não é apenas isso. A perspectiva é também uma probabilidade que se antecipa. E é aqui que, como diz o povo, que a porca torce o rabo. É aqui que o nosso Luís Graça, que esteve no terreno, esteve lá, viu, ajudou, fez, que é aquilo que poucos se atrevem, tem, obviamente, uma perspectiva. Tem uma perspectiva baseada nessa identidade e com uma probabilidade que antecipa, ou seja, com um objetivo claro que se quer atingir. Há aqui também outra questão no que toca à identidade e de quem fala, quem é e tudo. E eu fiz aqui um apontamento provocatório, porque não? E lembrei-me dos tempos conturbados do maio de 68, até porque estamos a viver as suas repercussões ainda hoje. Mas havia uma arma que os trotskistas usavam muito em qualquer debate, nas RGAs e mesmo em entrevistas e tudo, e mesmo contra os seus companhões da esquerda, atenção. E que era, quando alguém dizia, eu acho que... por exemplo, eu começava aqui a falar e alguém se levantava logo e dizia: D'où parles-tu, camarade? Quer dizer, de onde é que tu estás a falar, camarada? De onde é que falas significa de onde é que falas. Sim, de onde é que vens? Qual é o teu propósito? Isto, e agora vou citar um autor, até vamos ficar espantados que eu o cito, mas mais uma, isto é a provocação ao quadrado. Um dos autores que sofreu entre aspas, mas que foi alvo desse tratamento, foi o Michel Foucault. E o próprio Foucault disse: mas afinal o que é isso do parle-tu? Espera aí, isto é uma questão de identidade. Isto é uma questão fundamental de identidade. E aqui, com tudo que me distancia do Foucault, deve ser mais ou menos a distância de Lisboa a Canberra, um local desses, eu concordo com ele nesse aspecto. De facto, é uma questão de identidade. Só que hoje, o que é que podemos fazer? Fazer aquilo... Bom, vocês sabem que a Nouvelle Droite se chamava, nos anos 70, ao seu combate cultural, o gramscianismo de direita, claro que é um termo provocatório, mas bastante útil, e usava as armas do inimigo. É engraçado que em francês nós traduziríamos, usava as ferramentas do inimigo. Que em francês se diz les outils. Quer dizer, facilmente compreenderão que útil vem de utilidade. Ou seja, são ferramentas que são úteis para esse trabalho. E nós devemos pegar nelas. Há pouco eu estava a ouvir na minha surdez seletiva, mas alguém estava a falar em guerra cultural. E eu disse, olha, ainda bem que estão preparados para isto, porque eu vou falar exatamente desse tema. É isto que estamos a falar aqui neste momento.
mais a escolha de um local formidável como este, disruptivo, como se diz agora, também faz parte disso. Sabem? Não é aquele Portugal sentado, bem, nós estamos sentados, mas não é isso. Você entende o que eu quero dizer, não é? Aquela coisa semi-formal, caduca até. Bom, e ao usar essas armas podemos alterá-las, podemos subvertê-las, mas principalmente podemos adaptar o método, podemos olhar para o método mais do que os resultados, do que qualquer outra coisa. E o método, isso pode ser-nos de facto muito útil. Qual é a vantagem qual é a questão fundamental nesta guerra, a importância, quero dizer, desta guerra cultural? Se olharmos para aquilo que foi, eu há pouco falava com amigos da Associação dos Ucranianos em Portugal exatamente sobre isso. Quer dizer, quem melhor que eles para saber a ação russa? Bom, a ofensiva cultural russa teve uma resposta ucraniana muito fraca, infelizmente, não é? Mas quer dizer, temos que reconhecer. E teve diferentes abordagens, teve diferentes resultados e teve, para aquilo que, eu vou usar o termo, porque depois não vou prender-me com definições, porque não saímos daqui, mas aquilo que podemos chamar as direitas na sua panóplia, quase como um caleidoscópio, não é? Mas não só, porque isto vai muito além disso. Mas principalmente nas áreas das direitas, dá a ideia, quer dizer, nós estamos a prova que isso não foi a 100%, mas temos a sensação de que em muitas direitas, nos países europeus e não só, e nos Estados Unidos da América, a propaganda russa venceu. E venceu às vezes com formas inacreditáveis. Estávamos a falar há pouco, não vou prender-me com isto, mas também dizer que a Rússia, atenção, eu digo no prefácio, eu não confundo a Rússia, uma ideia da Rússia, a Rússia não é um inferno e a Ucrânia é o paraíso. Ambos os países têm uma grande história, têm defeitos e virtudes. O próprio Luís Graça, que é um defensor incondicional da Ucrânia, viu grandes problemas que a Ucrânia tem. Claro, quer dizer, isto parece-me como os palermas que, agora que, por causa da invasão Rússia, vamos cancelar o Dostoiévski. Quer dizer, isto é uma coisa... Mas é que depois também há este tipo de reação completamente absurda e estúpida, quanto mais não seja. Mas, quer dizer, qual é o lugar, então, destas direitas? Tem que haver um esforço, mas... há aqui, enfim, pronto, se calhar na minha ingenuidade militante, não é? Lembro-me de uma amiga minha francesa que me dizia, não vou dizer quem ela é, porque senão acham que eu estou a puxar o lustro de mim próprio, que é feio, mas ela dizia-me assim, sabe qual é o seu problema com o do meu marido? Você é um romântico da política, por isso... Quer dizer, eu disse, sim, mas porque eu tento estar os pés no chão. Sim, mas, não é? Nós temos sempre uma projeção, quer dizer, pessoas como nós que estão na vanguarda, por isso é que eu muitas vezes digo ironicamente aos meus amigos da direita que eu sou um leninista da direita, não é? Há olha, vou dar uma referência russa, um tom provocatório, não é? Há sempre uma vanguarda que vai. Eu gosto, o meu exemplo fundamental, já que para terem um exemplo, é a questão é o Easter Rising e a revolução na Irlanda, que quando começa toda a gente diz isto não tem qualquer possibilidade. Vocês conhecem essas pessoas que dizem, mas porquê que estás a fazer isso? Nunca vais conseguir nada. Nós sabemos, essas pessoas estão sentadas, vão continuar sentadas. Pronto. E há uns que fazem. E de facto o primeiro Easter Rising foi... não teve qualquer resultado imediato, não é? A revolta foi parada, sabemos o que aconteceu, era uma coisa até um bocado estapafúrdia, uma revolta de intelectuais, de professores, etc. Mas o que é facto é que hoje a Ucrânia... desculpem, olha, está a fugir-me, este lapso foi bom. O que é facto é que a Irlanda tornou-se um país independente e de pleno direito, como, aliás, a Ucrânia. E se eu dou o exemplo da Irlanda é porque... Há dois casos de que vou falar sobre a propaganda russa para fechar isto. Que é, o primeiro é o caso francês, que é o caso que eu conheço melhor, e aqui os franceses, há uma facilidade, porque a relação histórica entre a França e a Rússia facilita a entrada deste tipo de propaganda, mais a relação, até porque os russos brancos que vão para
historicamente para a França, é uma classe nobre, educada, dá uma imagem muito diferente da bandidagem que nós hoje vemos nas televisões, e não só, e no terreno, militarmente. E além depois de termos apoios diretos, etc. Por isso é muito complicado. Há outra diferença também em relação à França. A França é o país que inventou o Estado moderno e tem uma concepção de que uma nação eu estou a ver ali um brilhante aluno de Ciência Política a despertar para a minha conversa, isto significa que esteve a dormir até agora, mas a França, por regra, não é? Vocês entendam isto com todas as distâncias, mas a ideia comum é que o Estado precede a nação, quer dizer, o Estado é que justifica a existência. Ora, isso, no caso da Ucrânia, traz sérios problemas. Mas também trazia sérios problemas no caso da Irlanda, e no fim, sabemos o que é a Irlanda hoje. Outra questão da propaganda russa que é até muito curiosa é o que eu costumo chamar o desvio norte-americano. Porque e isto no que diz respeito diretamente às direitas europeias, é que com a chamada onda populista e com todos os defeitos e virtudes, como vem tudo, muita da influência que vem dos Estados Unidos da América, onde a propaganda russa mais simples, mais básica até, surtiu efeito, até porque a questão das redes sociais, TikToks, os memes, todas essas coisas, têm uma força incrível. Eu não tenho ilusões quanto a isso e não menosprezo o poder desses meios. Chegou depois à Europa, o que não deixa de ser... Eu sinto-me sempre insultado, não é? Mas, bom, vou concluir com o seguinte. A questão ucraniana é muito importante para nós enquanto vanguarda. E é uma questão... Da mesma forma, o nosso posicionamento aqui, que me parece natural, e eu peso as palavras que uso, é tal e qual o mesmo posicionamento quanto à identidade, quanto à Europa. Notem que são dois temas nos quais estas vanguardas estão totalmente... estão em campos opostos das direitas tradicionais. Não é? E, para sairmos dessas classificações, vemos que são temas onde nós estamos claramente além... Eu tinha que usar uma expressão nietzschiana, não é? Mas estamos para além de esquerdas e direitas, quer dizer, e já que falei no meu querido Friedrich, estamos a caminho do que esse grande filósofo imaginou de sermos bons europeus, de estarmos a surfar a onda da mudança e da mudança antropológica que estamos a viver nos nossos tempos, diria o Giorgio Locke. E temos que estar na crista da onda. Aqui, vou ler, que é para não me perder. Aqui, como noutras batalhas, se descobrem, ou melhor, se definem schmittianamente novos amigos e novos inimigos. É neste ponto em que estamos. E por isso, agradeço-vos a todos e agradeço especialmente ao Luís Graça, meu amigo de longa data, a quem passa a palavra. Obrigado, Luís. Obrigado. Olá a todos novamente. Queria agradecer aos meus convidados, aos meus amigos, à comunidade ucraniana que está aqui presente, Jacuio, ao Duarte Branquinho, que eu conheci em 2019, tinha eu 16 anos. Nunca na vida pensei que ele fosse fazer o prefácio do meu livro e a apresentação do mesmo. É uma grande honra, é um grande prazer. Obrigado, Duarte, mais uma vez. Sobretudo a parte final, em que deste ideias brilhantes, eu gostei bastante. Muito obrigado. Estejas a estragar a surpresa dos nossos leitores. Não. Ucrânia, uma perspectiva identitária. Este é o título do meu livro, o primeiro livro que eu escrevi. Gostava de situar um pouco e dar uma visão da minha posição do livro. O livro em si e a concepção do livro não é uma perspectiva de direito internacional, dos lágrimas de crocodilo, como dizia Guilherme Fay, da causa dos povos, direitos abstratos dos direitos humanos,
por aí adiante. É numa perspectiva meramente eurocêntrica, etnocêntrica. E como tal, eu concebo a Ucrânia como parte da nossa matriz cultural e da civilização. Tanto geograficamente, em termos de civilização, em termos de religião também. E, portanto, faz todo o sentido que esteja nos nossos interesses que a Ucrânia exista e faça parte da Europa, que é a nossa civilização. E foi um grande desafio porque esta perspectiva, como o Duarte disse bem, a propaganda russa é bastante eficaz. Eu acho que a Ucrânia foi bastante feliz em edificar a imagem de Zelensky, a projetá-lo para o centrão político, para os boomers, para os NPCs, para os liberais, para os progressistas. Mas, no entanto, acho que foi negligente para o espectro político mais extremado, seja à esquerda como à direita. Obviamente eu não ia tomar partido da parte do espectro de esquerda, mas se calhar da direita seria interessante conceptualizar este livro. E, efetivamente, ao longo da minha investigação, enquanto eu fui escrevendo o livro, não existe literatura ou livros que defendem a Ucrânia, sejam pró-ucranianos, numa perspectiva mais à direita, o que é uma infelicidade. E voltando um bocadinho atrás, a parte da... Quando eu estava a falar da propaganda e do espectro da direita, a Rússia foi bastante inteligente e não foi negligente nessa parte. Porque a direita radical, ou a direita dissidente, nos últimos, diria, 3, 4 anos, ou pós-Covid, está num claro ascendente político e cada vez tem mais capital político. Exemplo disso é Donald Trump, o Orbán, em França, a AfD, e no Chega também. E naturalmente, tendo capital político, futuramente é possível criar lobbies, criar governos, criar políticas. E se esses partidos populistas de direita, obviamente, tomarem as dores da Rússia, naturalmente não vão enverdar por um lado ucraniano. Então eu achei um desafio e interessante e até provocatório escrever este livro nesta perspectiva. E naturalmente a Ucrânia, não se focando tanto... Eu acho que agora, nos últimos 2 anos, acho que a Ucrânia já começou a entender que tem que, se calhar, focar um pouco mais nos elementos mais conservadores, ou na direita dissidente. Mas, não obstante, houve um vazio que foi ocupado pela Rússia. E eu escrever este livro foi bastante interessante porque existe, efetivamente, é quase como uma doutrina, a propaganda russa, não é? Que diz que quer combater os nazis na Ucrânia, que quer acabar com o alargamento da NATO para leste. Vocês sabem as diretrizes todas. Ou seja, existe toda esta narrativa, não é? Que é eficaz e é forte, mas ela própria, e foi um grande desafio para mim, ela própria é orgânica e tem quase como 2 velocidades. Ou seja, existe a propaganda oficial e depois existe uma propaganda orgânica de pessoas que são dissidentes, que são descontentes, sobretudo no pós-Covid, que muitas pessoas estão descontentes e desacreditam dos meios de comunicação oficiais, e diria que os meios de comunicação oficiais, naturalmente, quem vê televisão consegue dizer que são a favor da Rússia, da Ucrânia, e demonizam a Rússia, então naturalmente tomam um partido da Rússia. E é interessante porque é orgânica. Vocês sabem, se forem pelo X ou pelo Instagram, eles vão dizer que é para combater, a Rússia está a combater o Ocidente degenerado, global homo, e que a Rússia é tradicional, é contra o zionismo, enfim. É quase como uma propaganda paralela que existe à da Rússia, o que é bastante interessante. Por exemplo, a Rússia não pega no ponto de vista do antissemitismo da propaganda, mas os pró-russos pegam nessa temática. Portanto, é bastante interessante e complexo. E, sobretudo, naquelas partes da Europa, que é a Ucrânia ou a Rússia, há quem defenda que a Rússia é parte da Europa ou não, isso é debatível, mas havendo um grande desconhecimento daquela zona, não é? No nosso imaginário só existe vagas ideias, portanto, aquela zona do continente é quase como uma mitologia, não é?
Não sabemos bem. Então é muito fácil a propaganda russa impor-se e falar de certos temas, não é? Que as pessoas não sabem. Não sabem da história, da geografia, não é? Da própria língua. Não sabem diferenciar. Se calhar acham que é a mesma língua que se fala naquela zona. Portanto, é muito fácil que a propaganda russa consiga se impor e criar as suas narrativas. E acho que um bom exemplo foi a semana passada. E eu acho que todos deram bem com esta notícia. Portanto, também é da parte ucraniana. Também há defensores bastante ferrenhos, mas também da parte da Rússia. E todos eles, há 4 anos, ou mais de 4 anos, foi a invasão de larga escala, eles disseram, ok, isto é o fim da Ucrânia, ok, agora a Ucrânia está a resistir, mas é o fim deles, porque o Zelensky é judeu, e o país vai ficar cheio de imigrantes, as mulheres e os homens vão fugir, enfim, por aí. Vocês sabem a narrativa. E sim, passaram-se 4 anos, mais de 4 anos, e finalmente, de forma muito vaga, lá se falou dos primeiros imigrantes que iriam para a Ucrânia. E é óbvio que tiraram fora do contexto. Por exemplo, Bodanov, que foi diretor do GUR, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia, que agora é presidente do gabinete da presidência, numa conferência entre empreendedores. Os empreendedores quase que obrigaram Bodanov a aceitar novos imigrantes, porque eles precisavam de imigrantes para uma manobra para as suas indústrias, para os seus negócios. Bodanov tentou gladiar com eles com argumentos e lá disse que se calhar vão começar a abrir as fronteiras com certos países africanos. Claro que pegaram nesse pequeno excerto e amplificaram e meteram esteroides naquilo e era o fim da Ucrânia e disseram, lá tínhamos razão, viam? Há 4 anos estamos a dizer isso. Obviamente, o que eles queriam dizer é que vem, os movimentos satânicos, globalistas estão a destruir a Ucrânia. Não, se vocês virem com os vossos olhos, literalmente os empresários a obrigar o Bodanov a aceitar novos imigrantes. Ou seja, não é aqui uma cabala, não é uma conspiração. As coisas são muito orgânicas e são naturais. E isto é um pequeno exemplo, por exemplo, da propaganda russa, porque muitas pessoas mandaram mensagens logo, vês, nós tínhamos razão, a Ucrânia vai sucumbir com a imigração. E não sabem o contexto. E isto é uma era de fake news, tanto à esquerda como à direita. E acho que aqui estamos cientes disso, não é? Há muita contra-informação e muita mentira. Se puderes passar a próxima imagem, acho que era interessante. Eu agora queria passar a imagem do meu livro. Quando vem esta imagem, o que é que vos traz já... Em 2 palavras, conseguem dizer o que é que vocês conseguem sentir, o que é que vocês conseguem ver nestas imagens? Propósito. Ok, boa. Casa. Defesa da Igreja Ortodoxa. Sim. Também bom. Casa. Casa? Sim. Isso eventualmente é numa casa. Assim. Não, mas no som do ar. No som do ar. Ok, só faltava uma lareira, não é? Ar maternal, por exemplo. Ok. Família. Sim. Esta imagem é bastante peculiar, porque esta não era a imagem inicial do meu livro. Mas, enfim, dado ao meu tempo limite, eu tive que arranjar uma solução, uma alternativa muito rápida. E um amigo meu, que ainda está a combater na Ucrânia, ele tinha posto esta fotografia e tornou-se viral na altura. Portanto, ele ficou sem Instagram e eu andei à procura dela antes de pedir a fotografia, que eu queria fazer ali um teste no Canvas, como é que ficaria a capa. E é interessante, porque eu fui até à procura desta imagem é muito revelador e vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Eu fui à procura no Pinterest, no Google Images, no X e escrevia Ukrainian Soldier Orthodox. E procurava. Eu achava que não iria ser tão difícil, porque isto é uma imagem bastante icónica. E não encontrava. Lá eu tive a ideia, ok, vou escrever Russian Soldier Orthodox. E aparecia a imagem. E foi com facilidade que eu encontrei a imagem.
E depois entrei no X, no antigo Twitter, e vi vários pró-russos a fazer aquelas mensagens inflamadas, românticas, a glamorizar, a romantizar a Rússia, e usavam muitas vezes esta imagem. E já agora, este é um ucraniano de Kharkiv. Isto provavelmente é na primeira semana, os primeiros dias da invasão a larga escala. Até a própria imagem é bastante contraditória, porque, como eu estava a dizer, isto em Kharkiv, numa zona em que, na noção russa, faz parte do Ruskimir, da influência russa, e é um jovem, é voluntário, não está aí contra a sua vontade, é nacionalista, fala russo, por acaso. Aquela ideia que a população russa é oprimida, isto é um exemplo claro que isso é falso, é propaganda. É religioso, é tradicional, portanto vai bastante... eu achei a imagem tão simbólica, com tanto significado. Ok, esta é a imagem, sem dúvida, tem que ser esta. Ok, é um bocado bélica demais e dura para algumas pessoas, mas mostra bastante a dureza, com frontalidade, o que é a guerra. Também aquela ideia de que a Ucrânia é um Estado artificial, falso, que não existe, uma criação Frankenstein-Lenin. Esta imagem reprova bastante esta teoria. Podes passar a próxima imagem, por favor? Se virem aqui, e acho que um dos exemplos bastante claros, se virem em branco, é o território atual da Ucrânia. Isto tudo o que está em vermelho é as populações étnicas ucranianas, ou seja, se extravassam as linhas atuais. E repararem, e se vocês fazerem uma pesquisa... Isto é de quê? Isto é antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, há uma noção, antes do primeiro Estado ucraniano, que existe logo depois da queda do Império Russo. Portanto, se virem todos os mapas etnográficos de há 100 anos atrás ou mais, vão se deparar sempre com isso. Ou seja, na zona da Hungria, na zona que é hoje Kuban, na Rússia, havia populações que falavam falavam ucraniano, falavam dialetos, falavam súrgico e eram etnicamente ucranianos. Portanto, eu acho que as pessoas que são de direita gostam bastante de gráficos, mapas, são mais racionais, mais objetivas. E se efetivamente formos a tudo o que é histórico, analítico, tudo o que é documentos, há provas impossíveis de desmentir de que a Ucrânia efetivamente tem a sua própria identidade e tem direito à sua autodeterminação. E agora, só para concluir, depois podemos ir para uma parte mais... Eu não me estendi tanto como o Duarte, isto é a versão mais novo. Isto é bastante simbólico. A última vez que eu falei foi em 2019, com um evento. Por acaso até foi com uma... Tínhamos uma convidada da ucraniana, representar um organismo ucraniano, e desde 2019 que não fazia uma apresentação em público. Portanto, a Ucrânia continua a ser bastante simbólico, continua a deparar-se na minha vida. Mas, agora só para concluir, e vai ser um pouco em jeito de provocação e pergunta, e indo um pouco atrás com aquela imagem que eu mostrei, com o Dmitry, sendo que a Ucrânia, não é? A Ucrânia mostrou, foi uma prova viva de que é uma nação, não é uma criação. Existem efetivamente pessoas que sentem-se ucranianas e estão prontas para morrer por ela. E sendo muito axiologicamente, a Ucrânia é um país, não é, mais conservador, mais tradicional que o resto do Ocidente. E é um país com recursos muito vastos, com uma massa
de terreno bastante expressiva, sobretudo para o nosso continente, que é o continente mais pequeno que existe. Faria sentido abandonarmos a causa ucraniana sobre aquilo que eu tinha referido, não é? São pessoas que estão lá, é porque é impressionante, porque eu agora estou a ter flashbacks e uma certa nostalgia na Ucrânia. Eu lembro-me de estar a passear por Lviv, a ver senhoras a fazer um café, entre elas, a cantar músicas centenárias, entre elas, coisas... É bastante orgânico a questão da identidade na Ucrânia. Não é como irmos ali para baixo a Chiado, ou para Viena, ou para Paris, em que vendem uma Torre Eiffel falsa. Não, a tradição lá e a identidade é algo que existe. As pessoas usam vestes que usavam há 1000 anos atrás, naquela zona, na altura do Kievan russo. Portanto, vale a pena abdicar deste país com imenso potencial e que se calhar precisa efetivamente da nossa ajuda nas mais largas formas possíveis. E com isto, olha, queria agradecer a todos, do fundo do coração, que estiveram aqui presentes. E se quiserem fazer perguntas, estão à vontade. Se quiserem fazer perguntas mais provocatórias, a contradizer-me, estão à vontade. Eu estou aqui preparado para tudo. Obrigado.